Durante anos, eu achava que precisava fazer mais, correr mais, conquistar mais. Como se a felicidade fosse uma linha de chegada distante, e a cada passo que eu dava, ela se afastava um pouco mais. Vivia preso em um ciclo interminável de metas, produtividade e validação externa. Mas dentro de mim, o silêncio gritava. Uma sensação constante de vazio me perseguia, mesmo quando, do lado de fora, tudo parecia bem. É estranho perceber que quanto mais eu buscava lá fora, menos eu encontrava aqui dentro. Acordava todos os dias no piloto automático, repetindo ações, pensamentos e sentimentos que pareciam já ter vida própria. A rotina virou um labirinto onde a saída era sempre adiada para quando eu conseguir, quando eu tiver, quando eu for reconhecido. Mas esse quando nunca chegava. Então veio o colapso. Não foi dramático, não teve plateia. Foi silencioso e interno. Um cansaço profundo, que não se curava com sono. Um aperto no peito, que não passava com remédios. Um torpor que dizia, você está vivo, mas não está vivendo. E foi ali, no fundo do poço emocional, que algo começou a despertar. Descobri que não era sobre fazer mais. Era sobre parar. Parar para ouvir. Parar para sentir. Parar para perceber que o mundo externo era apenas o espelho da minha desconexão interna. Que a vida que eu queria tanto alcançar lá fora, já existia, mas estava inacessível para o meu eu atual. Foi nesse instante que compreendi a verdade, não há um mundo que precisa mudar, é você. E esse você precisa morrer, para que o novo possa nascer. A realidade que você deseja só pode ser acessada por uma versão sua que ainda está por vir, e essa jornada começa dentro, não fora. Fomos programados para acreditar que a realidade está lá fora, distante, separada de nós. Desde pequenos, aprendemos que precisamos reagir ao mundo, lutar contra ele, conquistar o que nos falta. Ninguém nos ensinou que criamos o mundo com nossos pensamentos, emoções e estados internos. A realidade virou algo a ser perseguido, nunca algo a ser criado. O eu que você vive hoje não é você. É um reflexo acumulado de hábitos inconscientes, crenças herdadas e memórias emocionais. Você acorda, pensa os mesmos pensamentos de ontem, sente as mesmas emoções e faz as mesmas escolhas. E ainda espera um futuro diferente? Isso não é lógica. É condicionamento. O corpo, com o tempo, se torna o cérebro. Ele aprende a viver no passado, reagindo a gatilhos que já nem existem mais. E a cada repetição emocional, ele reforça uma identidade que já devia ter sido deixada para trás. É como dirigir por um caminho conhecido, de olhos fechados, esperando chegar a um destino novo. A mente velha só pode criar mais do mesmo. Quando você vive preso nos mesmos pensamentos, você não está pensando, está sendo pensado. E esse ciclo gera um tipo de insanidade, querer mudança sem mudar. Esperar algo novo com a mesma mentalidade que gerou o que você quer deixar para trás. É por isso que o eu atual nunca chegará à vida que você deseja. Porque ele foi moldado pela ausência, pela escassez, pelo medo. A nova realidade exige um novo protagonista. E esse novo você precisa começar agora, não quando tudo melhorar. Porque é você quem melhora tudo. O choque vem quando você percebe que está vivendo como uma sombra de si mesmo. Que suas escolhas, reações e comportamentos são apenas repetições emocionais do passado. E que o eu que você defende com tanto orgulho, é só um amontoado de memórias que precisam ser dissolvidas. Começa então o processo de observar. De se tornar testemunha dos próprios pensamentos. Você não tenta mudar nada no início, apenas assiste. Como quem observa uma tempestade passar. E nessa observação, surge uma fagulha de consciência, isso não sou eu. Isso é um programa rodando. A pausa entre o estímulo e a resposta é onde mora o milagre. Quando você escolhe não reagir, você rompe o padrão. Mas o corpo não aceita fácil. Ele se rebela. Ele grita. Dores surgem, ansiedade aumenta, o cansaço emocional aparece. É como se o corpo estivesse lutando para manter o velho eu vivo. Esse conflito é inevitável. Sua mente quer o novo, mas seu corpo está viciado no antigo.
É preciso insistência, compaixão e coragem para continuar mesmo quando parece que nada está mudando. Por que está mudando? Só que a transformação profunda não faz alarde, ela se constrói em silêncio. E é nesse confronto interno que você começa a esculpir uma nova identidade. Um novo eu começa a emergir, não por força, mas por presença. E quando você escolhe não ser o que sempre foi, um novo caminho se abre. Um caminho que o antigo você jamais conseguiria enxergar. A meditação, nesse contexto, não é um exercício de relaxamento. É uma cirurgia interna. É ali que você encontra o laboratório silencioso da reprogramação. Quando você fecha os olhos, você sai do ambiente que alimenta o velho eu, e mergulha no espaço onde tudo é possível. Memórias traumáticas podem emergir. Emoções mal resolvidas vêm à tona. Mas agora, em vez de reagir, você respira. Em vez de fugir, você observa. Através da presença, você altera a química. E ao fazer isso, começa a criar novas conexões neurais. Isso é neuroplasticidade. Isso é ciência em ação. A transformação não é mística, é biológica. Cada vez que você revisita uma emoção com consciência, você tira o corpo do passado e o conduz para o presente. Você está treinando o cérebro para não apenas pensar diferente, mas sentir diferente. E isso muda tudo. A mente deixa de ser escrava do corpo e assume seu papel de líder. Você começa a ensinar ao corpo o que é sentir paz, segurança, abundância. Não porque algo fora mudou, mas porque você mudou por dentro. O externo se torna consequência, não causa. É nesse ponto que a união entre ciência e espiritualidade se torna evidente. Você entende que não está tentando criar algo, você está sintonizando com algo que já existe. Como mudar a estação de rádio? A realidade não muda, você muda sua frequência. E isso muda tudo. Chega um momento em que o desconforto aumenta. O corpo dói, a mente sabota, as emoções oscilam. Parece que tudo está dando errado. Mas é aí que a cura começa. Porque o desconforto é o sinal de que o velho está morrendo. E a dor da transformação é diferente da dor do sofrimento, ela vem com propósito. O corpo resistirá até o fim. Ele vai tentar te puxar de volta ao conhecido. Vai querer os velhos hábitos, os mesmos sentimentos, os mesmos ciclos. Porque, para o corpo, o antigo representa segurança. Mesmo que essa segurança seja tóxica, ela é familiar. E o desconhecido assusta. Muitos desistem nessa fase. Voltam ao piloto automático. Dizem, isso não está funcionando. Mas não percebem que o caos é o prenúncio da ordem. Que o retrocesso aparente é parte do avanço real. A lagarta resiste antes de virar borboleta. O escuro vem antes da alvorada. A chave aqui é a gratidão. Gratidão pelo antigo eu que te trouxe até aqui. Ele sobreviveu. Ele fez o que pôde. Mas agora é hora de deixá-lo ir. Não com ódio, mas com honra. Porque ele cumpriu sua missão. E você está pronto para algo maior. Cada lágrima, cada dor, cada momento de dúvida é parte da alquimia. Você está sendo reconfigurado. E não há transformação real sem atravessar a noite escura da alma. Mas lembre-se, a dor não está te punindo. Ela está te preparando. Para o novo. Para o verdadeiro. Para o você que já existe em outra frequência. A transformação começa quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada. Isso é alquimia. Não é só pensar no que quer. É sentir como se já fosse real. É colocar o corpo inteiro em estado de presença e gratidão por algo que ainda não aconteceu, mas que já existe no campo quântico. Você começa a perceber que não precisa esperar para se sentir bem. Você pode se sentir bem agora. Pode sentir abundância agora. Pode se apaixonar pela sua nova realidade antes mesmo dela se manifestar. E é exatamente isso que atrai essa realidade até você. As visualizações se tornam rituais sagrados. Você as enche de detalhes, de cores, de cheiros, de sons. Você sente a cena como se estivesse lá. E o corpo responde.
Ele libera os mesmos neurotransmissores que liberaria se aquilo fosse real. Porque, para o cérebro, não há diferença. A lógica começa a dar lugar à vibração. Você entende que a vida não responde ao que você pensa racionalmente, mas ao que você vibra emocionalmente. O universo responde à coerência entre o que você pensa, sente e faz. Essa coerência é a linguagem do campo. E ao praticar essa alquimia todos os dias, você treina o corpo a viver no futuro desejado, não no passado temido. Você para de correr atrás da realidade e começa a sintonizar com ela. Não é mágica. É neurociência. É física quântica. É você, finalmente, saindo da repetição e entrando na criação. A ciência já mostrou, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado com clareza emocional. Isso significa que, se você sentir com verdade, o corpo acredita. E se o corpo acredita, ele muda. E se ele muda, o campo responde. Tudo começa com uma vibração coerente. Ao repetir uma nova experiência interna, você está moldando seu sistema nervoso para se alinhar com uma nova versão de si mesmo. A prática cria familiaridade. E, com o tempo, aquilo que parecia impossível se torna natural. Você começa a agir como quem já é, não como quem ainda espera. O campo quântico não responde à dúvida. Ele responde à certeza vibracional. À clareza emocional. Quanto mais você repete essa nova versão, mais sinais o universo começa a devolver. Coincidências, oportunidades, encontros inesperados, tudo começa a se reorganizar. Essas sincronicidades não são sorte. São respostas. São evidências de que a sua frequência mudou. E o mundo está respondendo. Por que você deixou de emitir o sinal do falta e passou a emitir o sinal do sou? E o universo sempre devolve aquilo que você sustenta com fé e coerência. No começo, são sinais sutis. Um sentimento, uma intuição, uma porta que se abre. Depois, vêm as transformações visíveis. Relacionamentos mudam. Oportunidades surgem. A realidade se curva ao seu novo estado de ser. Porque a vida sempre responde ao que você é, não ao que você deseja. A maior armadilha é acreditar que você precisa fazer mais para ser digno da vida que quer. Mas a verdadeira virada acontece quando você entende que você já é. Não é sobre conquistar algo. É sobre se tornar alguém. Alguém que vibra a vida desejada antes mesmo dela se manifestar. Acordar diferente. Pensar diferente. Sentir diferente. Esse é o caminho. A transformação não está no que você faz de forma pontual, mas no que você repete de forma consciente. O novo eu precisa ser ensaiado todos os dias até se tornar a sua nova base. Não se trata de fingir. Trata-se de assumir a identidade do futuro antes que ele chegue. É viver com a convicção de que aquilo que você quer já existe, e que você está apenas se alinhando para encontrá-lo. O mundo externo é um espelho. E você é o artista. Ao viver a nova frequência, as antigas portas se fecham. Pessoas saem. Situações mudam. Mas isso não é perda. É limpeza. O que não vibra com o novo você, naturalmente se dissolve. E isso abre espaço para o novo entrar com força, clareza e propósito. Você não precisa correr mais. Nem lutar. Nem se provar. Precisa apenas sustentar o estado de ser daquilo que você já é. Porque quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Não porque você correu atrás, mas porque finalmente parou de fugir de si mesmo. A vida que você quer já existe. Ela não está distante, nem oculta. Ela está vibrando em uma frequência específica, esperando por alguém que seja capaz de encontrá-la. Mas ela está trancada para o seu eu atual. Porque o eu que vive preso no passado, no medo, na dúvida, não consegue enxergar o portal. O que abre esse portal não é um milagre externo. É uma decisão interna. É quando você deixa de ser quem o mundo te moldou para ser, e escolhe conscientemente quem você quer ser a partir de agora. É quando você para de repetir o ontem e começa a construir o amanhã com presença, coerência e intenção. Não é sobre mágica.
É sobre biologia. É sobre entender que seu corpo, sua mente, seu campo vibracional respondem ao que você cultiva diariamente. Quando você muda a sua identidade, você muda a sua frequência. E quando você muda a sua frequência, tudo muda ao seu redor. Você não precisa mais correr atrás. Precisa apenas alinhar sua vibração ao que já é seu por direito. O eu novo é sua senha para o futuro. E ele já está dentro de você, esperando para ser vivido. Esperando que você diga, chega do antigo. Estou pronto para o verdadeiro. Então, a pergunta que fica é simples, mas poderosa: quem você decide ser hoje? Porque a resposta a essa pergunta determina a vida que você vai viver amanhã. E, talvez, pela primeira vez, você perceba que o poder sempre esteve com você. Se você sentiu que esse vídeo falou direto com a sua alma, se algo dentro de você despertou, como se estivesse lembrando de um poder esquecido, então está na hora de dar o próximo passo. Eu criei um e-book especial chamado Jornada da Criação Consciente, onde reúno os ensinamentos mais profundos de Abraham Hicks e Neville Goddard, com práticas, reflexões e ferramentas para você manifestar a realidade que deseja, não apenas com a mente, mas com todo o seu ser. Esse não é só um e-book. É um mapa. Um guia para quem quer sair do estado de espera e finalmente assumir o papel de criador da própria vida. Você vai aprender a alinhar vibração, intenção e imaginação para se tornar a versão de si mesmo que atrai, naturalmente, tudo aquilo que antes parecia impossível. Clique no link na descrição e comece agora a sua jornada da criação consciente. Você não precisa de mais esforço. Precisa apenas de clareza, presença e decisão. A realidade que você quer já existe. E esse e-book é o seu primeiro passo para acessá-la.